Olá, bem-vindos ao CIB-BR, o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira. Nesse vídeo, você vai aprender por que temos que estruturar e padronizar os dados em biodiversidade e como fazer isso. Quando um pesquisador está coletando dados para sua pesquisa científica, seja realizando um experimento no laboratório ou indo ao campo para registrar a ocorrência de um animal ou planta, ele está coletando os chamados dados primários. Dados primários são todos aqueles coletados pela primeira vez. São dados inéditos, obtidos por diversos métodos e diferentes equipamentos, como GPS, máquinas fotográficas, gravadores, entre outros. A coleta desses dados exige muito trabalho, rigor, esforço e investimento. Por isso, é importante que o pesquisador descreva o método de coleta, protocolo utilizado e objetivo de pesquisa. Mas pode ocorrer o caso de usarmos dados primários que já existem. Então, é preciso saber quem coletou esses dados, onde, quando e de que forma. Essas informações que descrevem os dados são chamadas de metadados. Daí vem a importância dos metadados, pois eles documentam o que já foi coletado, deixando mais fácil a compreensão, a integração e a busca por estas informações. Com os dados descritos, é importante colocá-los dentro de uma estrutura e um padrão que os tornem de fácil entendimento para toda a comunidade científica. Se cada pesquisador organizar seus dados em uma planilha que somente ele entenda, esses dados nunca serão utilizados por outras pessoas. Quando você estrutura e padroniza os dados que coletou, qualquer pessoa no mundo pode compreender e acessar os dados. Além disso, a estruturação e padronização são necessárias para que se faça a publicação em plataformas de dados sobre a biodiversidade, como o CIB-BR. Mas aqui vai um recado importante. Antes de padronizar as informações levantadas, você precisa estruturar a planilha de dados. Para essa etapa inicial, existe um conjunto de boas práticas que ajudam a estruturar a planilha corretamente e facilitam a futura padronização dos dados. Este é um exemplo de uma planilha mal estruturada. Ela contém legendas, comentários, diferentes cores, textos em negrito e itálico. E veja só, a planilha também apresenta células mescladas e mais de uma informação por célula. Além disso, quando a informação não é conhecida, a célula está marcada como 0, quando ela deve ficar vazia. Já este é um exemplo de uma planilha bem estruturada que está pronta para ser padronizada. Repare que o cabeçalho está na primeira linha da planilha. Cada coluna contém apenas uma informação e nenhuma célula está mesclada. Além disso, quando a informação não é conhecida, a célula está vazia. Diferentes planilhas podem ser utilizadas para diferentes propósitos. Lembre-se de manter backup em diferentes locais, por exemplo, em um HD externo e no armazenamento em nuvem. Quando a planilha está estruturada, fica muito mais fácil a padronização. Mas antes de iniciar a padronização, é importante conhecer um conjunto de normas e especificações que permite que os dados sejam compreendidos de forma global. Para dados de biodiversidade, esse conjunto de normas está dentro de um padrão internacional chamado Padrão Darwin Core. O padrão Darwin Core se aplica a diversos tipos de dados primários. Porém, é importante saber que diferentes tipos de dados, sejam de ocorrência ou ecológicos, possuem diferentes especificidades e também diferentes normas obrigatórias. Nesse tutorial, vamos abordar a padronização de dados de ocorrência de espécies. O padrão Darwin Core inclui um glossário de termos, também chamados de campos, atributos ou títulos das colunas. Quando os publicadores utilizam esse padrão, a busca e a comparação dos dados ficam mais fáceis, mesmo que esses estejam armazenados em sistemas diferentes. Imagine 3 planilhas preenchidas por diferentes pesquisadores.
Repare que diferentes nomes podem significar a mesma coisa. Por exemplo, a coluna que contém os nomes científicos das espécies pode ter diferentes títulos como nome científico, espécie e SPP. No padrão Darwin Core, todos esses títulos correspondem a um mesmo termo, Scientific Name. O título das colunas que contém o nome dos coletores pode ser coletor, equipe de campo e call, entre outros. No padrão Darwin Core, todos esses títulos correspondem ao termo Recorded by. O termo Event Date corresponde à data de coleta, que originalmente nas planilhas pode ser nomeado como data de coleta, data ou date. Existem vários termos para descrever a localização de um registro. Por exemplo, para país, o termo Darwin Core é country. Para estado, o termo Darwin Core é state province. E para o município, o termo correspondente é county. Para localidades específicas, incluindo áreas protegidas, estradas e fazendas, é utilizado o termo locality. No total, são 184 termos organizados em classes. Por exemplo, o termo Scientific Name está dentro da classe Taxon. O termo Recorded by está na classe Occurrence. O termo Event Date está na classe Event. E os termos de localização pertencem à classe Location. Aqui estão exemplos de termos e as classes que correspondem. Cada termo representa um título possível para cada coluna na planilha de dados. Existem termos para adicionar nome e código da instituição e coleção, termos para adicionar o número de tombo de cada ocorrência e termos para taxonomia. Durante a padronização, cada título original das colunas será mapeado para o termo correspondente ao padrão Darwin Core. Além dos títulos das colunas, devemos seguir a formatação recomendada para cada campo. Observe a formatação de datas e o separador utilizado no campo que contém os nomes dos coletores. Todas as informações sobre o padrão Darwin Core estão disponíveis online. O padrão Darwin Core foi desenvolvido pelo Biodiversity Information Standards, TDWG, também conhecido como Taxonomic Databases Working Group. Esse grupo de trabalho é responsável pelo desenvolvimento e manutenção de padrões de dados sobre biodiversidade. A definição dos termos com recomendações e exemplos está disponível na guia Quick Reference Guide. A guia contém todos os termos organizados por classes, cada um com definições, exemplos e comentários. Ao clicar em um termo, o usuário será direcionado para a definição e comentário desse termo. Para mais informações, clique na página de Wiki correspondente a esse termo. Na página de Wiki, cada termo você poderá encontrar mais exemplos e também traduções em outras línguas. Agora vamos mostrar o passo a passo para padronizar a planilha de dados. Recomendamos copiar a planilha que contém os dados originais, criando uma versão que será editada para publicação. Adicione uma linha vazia acima do cabeçalho. Relacione os títulos originais das colunas com os termos correspondentes ao padrão Darwin Core. Para isso, consulte o site que contém a guia. Atenção! Além de mapear os campos que já estão na planilha, para publicar é preciso adicionar duas outras colunas que se referem a dois termos do Darwin Core. Essas colunas têm preenchimento obrigatório, Basis of Record e Occurrence ID. O termo Basis of Record está relacionado à natureza do registro, ou seja, à forma em que o registro foi obtido. E este termo possui um vocabulário controlado para preenchimento. Preserved Specimen, Machine Observation, Human Observation, Living Specimen, Fossil Specimen, Material Sample. Se você está padronizando dados que vieram de uma coleção biológica, por exemplo, deve escolher o termo Preserved Specimen.
A coluna com o termo Occurrence ID deve ser preenchida com um identificador único para cada registro. Atenção! Os valores de Occurrence ID não podem se repetir e nem ter células vazias. É muito importante que o Occurrence ID seja um código único para cada registro da sua planilha. Você deve criar combinações de letras e números que façam sentido para você e aplicá-los nessa coluna, desde que os números nunca se repitam, mesmo entre dados que você só irá publicar no futuro. Para dados de coleções biológicas, o CIB-BR recomenda um padrão: código do país, CIB-BR, acrônimo da instituição, acrônimo da coleção, número de tombo ou número identificador. Veja o exemplo. BR, CIB-BR, INPA, ornitologia, 0001. Para criar esse identificador, você poderá utilizar a função concatenar. Após adicionar os termos obrigatórios, você poderá adicionar outros campos para aprimorar a completude e qualidade dos dados. Aqui seguem alguns exemplos de termos recomendados e suas respectivas classes. Além dos títulos das colunas, note que existem recomendações para o preenchimento de cada campo. Por exemplo, para campos onde são apresentadas datas, o padrão Darwin Core recomenda o formato ISO 8601, sendo 4 dígitos para ano, 2 dígitos para mês e 2 dígitos para dia. Na ordem: ano, mês, dia. Para intervalos de datas, como campanhas de amostragem, é utilizada a barra como separador. Outra recomendação importante é que coordenadas geográficas sejam em decimais. Mantenha suas coordenadas originais usando os termos verbatim latitude e verbatim longitude. E adicione as coordenadas convertidas usando os termos decimal latitude e decimal longitude. Se as coordenadas não forem convertidas, seus dados não serão visualizados nem no CIB-BR, nem em qualquer outro sistema. Delete o cabeçalho original e salve a planilha. Com isso, a padronização está finalizada. Salve a planilha padronizada em formato CSV. Clique em Arquivo, Salvar como e escolha o formato Texto CSV. Selecione a codificação de caracteres Unicode UTF-8, delimitador de campo Tab e delimitador de texto aspas duplas e clique em OK. Pronto! Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe do CIB-BR pelo e-mail engajamento@cibbr.gov.br ou acesse www.cibbr.gov.br e participe do fórum online. No portal também está disponível a Política de Dados do CIB-BR, uma leitura que recomendamos.